Já pensou se você se sentisse em casa em qualquer situação? Isso seria maravilhoso, né? Porém, quem tem essa dificuldade em se sentir pertencente não consegue viver isso. A pessoa que tem essa sensação de não pertencimento, ela se sente incomodada, ela não se sente à vontade, não importa o contexto. Ela pode estar ali num círculo familiar, ela pode estar ali com os amigos em um momento de descontração. Ainda assim, ela vai se sentir incomodada, ela vai ficar inquieta. Sabe aquela pessoa que ela tem dificuldade em interagir socialmente? Ela chega nos lugares, ela fica pouco tempo, ela fala pouco, ela fica mais reclusa, mais na dela. Essa pessoa, ela possui essa necessidade de pertencimento. Só que, ao mesmo tempo, ela não se sente pertencente em nenhum ambiente, em nenhuma situação. É sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês hoje, pertencimento e validação. Boa noite, Tatiane Monteiro, terapeuta e mentora. Vamos conversar então sobre isso? Mas o que será que a validação tem a ver com pertencimento? Pertencimento e a validação são duas necessidades que todo ser humano possui. Todo ser humano possui a necessidade de se sentir pertencente. E isso começa desde a gestação, quando a mamãe tá grávida e ela começa a conversar com seu filho, demonstrar afeto, amor, e aquele feto ele já pode se sentir amado ou não, se a situação for o contrário, né? Ele já pode se sentir rejeitado se for, por exemplo, uma gestação que não foi planejada, se aquela mãe não conseguiu lidar de uma maneira saudável com a notícia de que estava grávida, por exemplo, vem desde o ventre. Aliás, todos nós já nascemos com a parte do cérebro que é responsável pelo pertencimento pronta. Então é uma necessidade básica de todo ser humano se sentir pertencente. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas Tati, de maneira prática, como que eu sei que eu possuo essa necessidade de pertencimento, né? Olha para sua infância, tudo começa lá. Será que você foi amada quando você era criança? Será que você se sentiu amada? Será que você foi validada quando era criança? Será que você tinha suas qualidades reconhecidas? Será que você era elogiada? Será que você cresceu se sentindo pertencente à família, sendo um membro importante da família? Imagine comigo uma situação onde uma mulher, ainda quando era bebê, foi adotada por outra família. Aí ela cresce, vai para a vida adulta se sentindo rejeitada pela família biológica, pela família de origem. E nessa família onde ela foi adotada, ela também foi rejeitada, ela foi maltratada. Ou seja, essa mulher, ela cresce com um sentimento de não pertencimento. E nesse caso fica muito claro, né? Porque ela foi adotada. Então ela já saiu ali do seu meio, do seu vínculo familiar, natural, biológico e foi inserida em uma outra família onde ela não é acolhida. Então ela cresce com essa sensação inconsciente nela. Profissionalmente, ela vai encontrar dificuldades em se estabelecer profissionalmente, porque ela não se sente pertencente àquele trabalho, ela não se sente pertencente àquela função. Ela nunca vai se sentir à vontade. É como vestir uma peça de roupa de um número errado. A pessoa que tem a sensação do não pertencimento é
como se ela veste uma roupa que o número tá apertado ou tá grande demais. Não dá certo, ela não fica à vontade. Então, quando a pessoa traz em si esse sentimento do não pertencimento, ela não consegue se relacionar de maneira natural, de maneira leve, porque ela não se sente pertencente. E para se relacionar, ela precisa fazer muito esforço, muito empenho. Não é algo natural. Boa noite para quem está entrando agora, bem-vindos. Tá fazendo sentido? Pertencer, essa sensação de pertencer é extremamente importante. Tudo começa na infância. Então é extremamente importante os pais validarem os seus filhos dizendo que os amam, que eles são importantes, que eles são inteligentes. Quando a criança faz algo positivo, tem que valorizar aquilo, tem que ressaltar, tem que elogiar. Não é apenas ficar criticando. Não se trata de críticas, julgamentos. Isso não vai construir nada, vai destruir. Até para corrigir, repreender, tem que ter muita sabedoria, tato, para não ferir emocionalmente aquela criança. Certo? Tá dando para entender? Agora vamos falar um pouquinho do nosso cérebro. O que acontece no nosso cérebro quando nós não nos sentimos pertencentes? Todo pensamento, toda emoção, toda sensação vai refletir no nosso cérebro. Então, quando a pessoa não se sente pertencente, o sistema de luta e fuga entra em ação, que é o sistema ali, o límbico, e começa a gerar ali o neurotransmissor do estresse. Esse neurotransmissor do estresse é o cortisol. E esse cortisol vai sendo liberado e ele vai inflamando o organismo dessa pessoa. Inflama e dentre uma outra série de complicações que pode acarretar na vida dessa pessoa. Cortisol sendo liberado. Ou seja, quando a pessoa não se sente pertencente, ela vive sob estresse constante. E eu não estou falando de irritabilidade, eu estou falando de estresse. Outra coisa muito importante também. Quando a pessoa não se sente pertencente, o cérebro aciona regiões responsáveis pela dor. São as mesmas áreas que são acionadas quando a pessoa sente dor. Ou seja, quando a pessoa não se sente pertencente, ela pode até mesmo sentir dor física. Não é apenas um desconforto emocional, uma dor emocional. Ela pode sentir fisicamente. Pode ser aquela pessoa que tem dores pelo corpo, dor de cabeça constantemente, e ela nunca descobre a causa. E na maioria das vezes, a causa está no emocional. Aí faz exames e nunca descobre. Aí se a gente olha para o emocional, aí a gente vai ver que a causa está ali. Por isso e muitos outros motivos que é extremamente importante você priorizar a tua saúde emocional. Se você busca constantemente validação, vamos falar da validação agora. O que é buscar a validação? O que é a validação? A validação é quando a pessoa constantemente ela fica em função do aplauso da outra, da opinião da outra. Ah, se a fulana aprova, se a fulana achou legal, beleza, eu faço. Se não gostou, se criticou, eu desisto daquele projeto, daquele sonho, eu abandono. A pessoa precisa ter a validação de alguém. O que você acha? O que você diz? Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Me dá a sua opinião. A pessoa não consegue ter proatividade na vida. Ela dificilmente consegue tomar decisões assertivas porque ela sempre está refém da validação do outro. Ela precisa que tenha alguém
validando quem ela é. É aquela pessoa extremamente carente, aquela pessoa que precisa ser elogiada para que ela se sinta bem. A mulher, ela vai no salão, por exemplo, arruma o cabelo e se ninguém elogia, ela já fica mal. Ela não consegue se elogiar. Ela precisa que alguém a elogie, porque senão ela não fica bem. Ou seja, essa pessoa também possui uma baixa estima, porque ela precisa do outro para que ela se sinta validada. Ela mesmo não consegue se validar. Ela mesmo não tem estrutura emocional o suficiente para se validar. Por isso que ela precisa de alguém. Então, agora aqui relacionando o pertencimento com a validação, se eu possuo esse sentimento de não pertencimento, eu nunca me sinto à vontade nos lugares, eu me sinto constantemente como sendo um peixe fora d'água, como se fosse a vida um quebra-cabeças, eu fosse uma pecinha, mas eu fosse uma pecinha que não encaixa. Então eu preciso de alguém me validando. É assim que acontece com a pessoa que não se sente pertencente. Ela precisa de alguém validando para que ela se sinta melhor. Tá dando para entender? Perceba que uma coisa leva a outra. Agora eu vou falar aqui para vocês alguns sinais da pessoa que ela não se sente pertencente, da pessoa que possui aí essa dificuldade emocional, que é o pertencimento, né? Como eu já disse, ela tem uma profunda busca, necessidade por validação externa. Ela fica se comparando o tempo todo, ela possui baixa autoestima. É aquela pessoa também que não vai desenvolver intimidade emocional. Ela sempre vai criar um bloqueio nos seus relacionamentos, ela não vai se aprofundar nos seus relacionamentos porque ela possui essa sensação de não pertencimento. Então, quando ela entra no relacionamento, pouco tempo depois ela tem aquela sensação, isso não é pra mim, eu não me vejo nesse relacionamento, eu não me sinto pertencente. Essa pessoa também ela tem dificuldades em criar vínculos. E isso vem desde a infância, porque muito provavelmente os seus pais ou cuidadores também não criaram raízes profundas, né, de vínculos emocionais com aquela criança. Então ela se torna uma adulta, uma mulher que tem dificuldade em se relacionar. Ela não se aprofunda nos relacionamentos por causa dessa dificuldade de não se sentir pertencente. Certo? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, pode mandar, fica à vontade. E o quanto que essa dificuldade do não pertencimento pode estar impactando a sua vida de uma maneira negativa. O quanto que essa dificuldade de não se sentir pertencente pode estar te impedindo, te bloqueando de alcançar os seus sonhos, as conquistas que você pode e merece. Essa dificuldade, né, em se sentir pertencente pode estar te prejudicando muito mais do que você imagina. Porque você precisa vencer isso, superar isso. É possível? É. Digo para você que é. Por isso que existe tratamento terapêutico. No meu programa que eu desenvolvi, baseado na psicanálise, na neurociência, eu trago isso como direcionamento para que a pessoa consiga superar essa dificuldade e outras também dificuldades emocionais. Eu desenvolvi um grupo terapêutico exclusivo para mulheres, grupo terapêutico Mover. É um grupo onde nós nos reuniremos de maneira online, mas onde você se sentirá acolhida, um ambiente seguro, e você pode começar ali a desenvolver essa relação como pertencimento, começar ali a dar os primeiros passos para que você se sinta pertencente. Participar de grupos, para quem possui essa dificuldade
em se sentir pertencente é extremamente bom, é extremamente eficaz. Ajuda e ajuda muito. Por quê? A pessoa que tem essa dificuldade em não se sentir pertencente, ela vai se isolando. A tendência é dessa pessoa adotar um comportamento de isolamento, de não interagir tanto assim socialmente quanto ela poderia e deveria. E isso não é nada saudável. E aos poucos essa pessoa ela vai se adoecendo emocionalmente cada vez mais. Então, se você se identificou aí com essa dificuldade, nossa, Tati, eu sempre me sinto assim deslocada nos ambientes, eu não consigo interagir com facilidade, né? Eu sou uma pessoa introvertida. Nada disso, não é que você é introvertida, é que você tem uma questão emocional que você precisa resolver, certo? E essa sensação do não pertencimento é uma grande autossabotagem, porque isso vai prejudicando todas as áreas da sua vida. Área afetiva, área profissional, área financeira. Aí o dinheiro vem para sua mão e não fica porque você inconscientemente acha que aquele dinheiro não te pertence. Aí você dá um jeito de ficar sem aquele dinheiro, faz dívida ou faz alguma outra coisa que não deveria fazer e fica sem o dinheiro. Necessidade de pertencer. Todo ser humano já nasce com essa necessidade e isso precisa ser trabalhado desde a infância. É possível superar? Digo mais uma vez que é. Certo? Então, se você se identificou com essa dificuldade, quer saber mais sobre o grupo terapêutico, me chama lá no direct, que eu te passo mais informações. Os encontros serão semanais e ao vivo. E se você prefere fazer terapia individual, com certeza o resultado será maior, né? Porque ali será muito mais profundo o tratamento. Você pode me chamar lá no direct que a gente agenda. E eu te passo também mais informações se você tiver alguma dúvida. Combinado? Obrigada por hoje. Amanhã eu volto para nós conversarmos mais um pouco. Tenha uma boa noite de descanso e até amanhã.